Queridos, abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 22. Deus vai continuar falando poderosamente aos nossos corações. 22, versículos 37 e 38. Mateus 22, versículos 37 e 38. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que é santa, a tua palavra que é viva, a tua palavra que edifica as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, encontre terreno fértil nos nossos corações. Que essa semente, Senhor, possa germinar, brotar, crescer e dar bons frutos, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui então, Mateus 22, 37 e 38, Jesus está falando que o maior e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, já existia essa ordenança do Senhor. Mas em Deuteronômio 6, versículo 5, ele coloca todas essas circunstâncias, esse mandamento, e aplica algo a mais, né? Lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, consta que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, empenhando para isso todas as nossas forças. E não é à toa que a palavra com todas as suas forças, a palavra forças aparece ali. É com esforço, porque vai demandar de nós esforço para que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Por quê? Porque o próprio Jesus define o que é amar a Deus. E amar a Deus é respondido por Jesus. O que é amar a Deus? Lá em João, capítulo 14, versículo 21. Lá em João 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então olha que interessante, um versículo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então Jesus mesmo, além dele falar que nós devemos amar a Deus com tudo aquilo que é em nós, ele nos explica como nós devemos amar a Deus. Amar a Deus não é somente um sentimento, é obediência. Obediência por quê? Porque o próprio Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que tem, aquele que conhece. E para conhecer é necessário ter intimidade. Você precisa ler a palavra de Deus, ter intimidade com a palavra de Deus, para saber o que a palavra de Deus requer de você, requer de nós. Para que nós possamos obedecê-la, é preciso primeiro conhecê-la. Então aqui Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então o amor é igual à obediência. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor é aquele que ama. E nós precisamos nos esforçar para conhecer e para aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, porque é obedecendo que nós demonstramos o nosso amor ao nosso Deus. E olha que interessante, aqui em João 14, 21, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem é aquele que conhece. Aquele que guarda é aquele que pratica os mandamentos do Senhor. Para conhecer os mandamentos do Senhor, nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. E ter intimidade com a palavra de Deus é ter intimidade com o próprio Jesus. Porque a palavra de Deus fala que Jesus é a palavra.
intimidade com a palavra de Deus é ter intimidade com o próprio Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, é um dos versículos mais lindos da Bíblia, que vai dizer para mim e para você que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E é com esta palavra que nós precisamos ter intimidade e relacionamento, é com o próprio Jesus. Lá em João 1, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. Enquanto Deus falava, haja luz, haja separação de trevas e dia, era Jesus. Era Jesus. Jesus era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Nada sem Ele foi feito. Tudo foi feito por meio dele. Jesus é a palavra. Então, quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós estamos tendo intimidade com o próprio Jesus. E é por isso que a mensagem desta manhã tem o título de A Intimidade que Gera Adoração. Deus nos chamou para sermos adoradores. Nós vamos ver esse texto aqui. E os adoradores são aqueles que têm intimidade com Jesus, com Deus. Não é a adoração que traz intimidade, é a intimidade que te leva à adoração. E nós vamos ver algumas passagens aqui de algumas histórias que aconteceram na Bíblia a respeito disso, a respeito da intimidade que gera adoração. E olha que interessante, adoração no grego é a palavra proskuneo, que é prestar homenagem a alguém, expressar respeito. Você presta homenagem a alguém, você tem respeito por alguém quando você admira esse alguém. Quando você admira ao ponto de expressar uma homenagem. O culto é uma homenagem a Deus. Nós viemos aqui nesta manhã prestar uma homenagem a Jesus, prestar uma homenagem ao nosso Deus. Nós não viemos buscar algo, isso é consequência da presença de Deus. Nós viemos entregar a Ele aquilo que nós temos de melhor, porque nós prestamos uma homenagem a quem nós admiramos. E nós admiramos alguém quando nós conhecemos as qualidades desse alguém. Quando nós conhecemos as virtudes desta pessoa, nós prestamos uma homenagem. E nós podemos trazer isso para o cenário secular. As pessoas geralmente têm ídolos, né? Adoram jogadores de futebol, adoram cantores. E o que levam essas pessoas a ter esses personagens que estão aí famosos como ídolos? Elas conhecem esse personagem, elas buscam saber o que essa pessoa gosta de fazer, como que essa pessoa vive, e elas procuram entender a vida dessa pessoa e passam a admirar as características que essa pessoa tem. E por causa dessa adoração, elas colocam essas pessoas como ídolos, né? O que não é certo, porque o nosso único ídolo é o nosso Deus, é o nosso Jesus. A palavra de Deus nos diz assim. Mas estamos fazendo só uma comparação. Essas pessoas adoram outras pessoas porque elas admiram essas pessoas. E elas admiram essas pessoas porque elas conhecem com profundidade essas pessoas. Então, para que nós possamos adorar a Jesus em espírito e em verdade, com tudo aquilo que nós temos, nós também precisamos conhecê-lo para poder admirá-lo. Nós só vamos conhecer as virtudes do nosso Deus quando nós tivermos intimidade com Ele. Quando nós tivermos intimidade com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 cenários em que a intimidade fez com que houvesse adoração. Então, nós vamos lá em João,
no capítulo 4, nós já estamos aqui em João, né? Um pouquinho mais para frente, no capítulo 4. A gente vai ler os versículos 23 e 24. Mas o título, né, do capítulo 4, ele fala sobre Jesus e a mulher samaritana. É uma passagem muito conhecida também. E nessa passagem é que Jesus fala sobre adoração, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então nós vamos ler aqui o versículo 23 e 24, e depois eu vou contar um pouquinho do contexto, né, do que estava acontecendo aqui. João 4, 23 e 24 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus está falando sobre a adoração. O que é adoração e como o Pai, como Deus procura verdadeiros adoradores. A gente, em outra oportunidade, a gente compartilhou esse texto e nós falamos sobre o procurar de Deus. Quando Deus procura algo é porque não está fácil de ser encontrado. Assim como nós, quando nós procuramos algo é porque está um pouco difícil de se encontrar. Por isso nós estamos procurando. Deus também procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui Jesus diz, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui, nesse contexto, né, o que está acontecendo nessa passagem? Essa passagem é muito conhecida. Jesus estava na região da Judéia e ele precisava ir até a Galileia. E para sair da Judéia e até a Galileia, ele tinha que passar por Samaria, uma região onde moravam os samaritanos, que era um povo que não se dava muito bem com os judeus. Eles não falavam entre si. Mas Jesus passava por ali com seus discípulos para poder chegar na Galileia, no local de destino. E aí Jesus, por volta do meio-dia, ele chega nessa região de Samaria e ele senta ao lado de um poço. E os discípulos vão até a cidade comprar comida, comprar alimento. E Jesus fica ali, sentado ao lado do poço. E enquanto ele está ao lado do poço, chega uma mulher samaritana com um cântaro para pegar água desse poço. Nós não sabemos o que ela ia fazer com a água, mas certamente ela ia levar para sua casa. E ela vai ali com o seu cântaro para pegar a água do poço. Jesus fala com ela. Jesus pede para ela, você pode me dar água para beber? Sol do meio-dia, Jesus estava com sede. Ele estava ali sem balde, sem cântaro para pegar a água daquele poço. E ele pede para a mulher samaritana. Esse é o contexto. E a mulher samaritana, percebendo que Jesus era judeu, ela se admira com aquilo e ela pergunta para Jesus, mas por que você, sendo judeu, se dirige a mim, uma mulher samaritana? E aí Jesus fala, se você soubesse quem é que te pede água, era para mim que você pediria água viva. Então Jesus, ele quebra paradigmas, ele quebra preconceitos e primeiramente ele fala com uma mulher, e geralmente os homens naquela época, naquele contexto, não se dirigiam às mulheres, e ele fala com uma mulher samaritana. E é com ela que ele fala sobre adoração. Olha que interessante. Ele não está falando com os discípulos sobre adoração. Ele está falando com uma mulher samaritana, uma mulher gentia, uma mulher que não era judia, não era do povo judeu. Ele estava falando para ela o que era adoração. Que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade em todos os lugares. Seja você judeu ou seja você não judeu. E aqui Jesus, esse era o contexto, ele estava falando isso para ela. E aí Jesus ele começa a falar que ele tem a fonte de água viva. E se ela beber da água que ele tem, ela nunca mais terá sede. E aí ela pede, ela fala, Senhor, eu quero. Lá no versículo 15, Senhor, eu quero dessa água. Me dá essa água para eu beber. E aí Jesus responde assim para ela, então vá e chame o seu marido. E o que ela responde? Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, disse bem,
Você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E esse que está com você agora não é o seu marido. Então você disse a verdade. E aí ela viu que havia algo diferente em Jesus, porque ele sabia da vida dela. Ele sabia o que estava acontecendo com ela. E ela fica tão maravilhada com aquilo que ela vai contar para os seus companheiros lá, os samaritanos, do povo da sua cidade, que ela tinha conhecido Jesus. E ela chega lá, no versículo 19, ela fala para Jesus assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta, porque ele sabia da vida dele, né? E aí ela fica tão feliz com essa notícia e que ela vai contar para as outras pessoas a respeito de Jesus. E ela vai até o seu povo. E lá no versículo 28, é onde eu quero ler com vocês aqui, que normalmente as pessoas pregam, né, a respeito da primeira parte, né, desse capítulo, mas ontem, meditando nessa palavra, me saltou aos olhos estes outros trechos desse contexto e como Deus nos revela coisas na sua palavra que estão ali, né, tão simples e que normalmente a gente passa e desapercebido por esses ensinamentos. E aqui no versículo 28 de João 4 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então os judeus sabiam que haveria de vir o Messias, o Cristo. Daí ela chega lá e fala: será que não é esse que eles pregam, que a palavra de Deus diz que viria? Será que não, por acaso não é ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então olha só, a experiência que ela teve com Jesus fez com que ela contasse sobre Jesus. E o fato dela contar com Jesus com tanta admiração fez com que aquelas pessoas que ouviram por ela de Jesus fossem até Jesus. Então ela teve uma intimidade com Jesus. Ela teve ali um momento dela com Cristo. Cristo se revelou a ela e aquilo encheu ela de tanta alegria, de tanta convicção, que ela foi contar para as outras pessoas o que Jesus tinha feito. E eles ficaram tão maravilhados que eles quiseram conhecer pessoalmente Jesus. É assim comigo e com você. Quando nós temos intimidade com Jesus, quando nós temos um relacionamento com Jesus e nós passamos a admirar as suas virtudes porque Ele as revelou para nós, nós contamos para as outras pessoas e elas percebem quão maravilhoso é Jesus pela nossa experiência. E isso é muito lindo. Essa parte da história falou muito conosco. O quanto nós temos conhecido de Jesus, porque às vezes nós queremos falar de Jesus para as pessoas, mas não temos informações suficientes para passar, porque não vivemos experiências com Ele. Nós vamos alcançar as pessoas para Jesus quando elas verem Jesus em nós, e quando elas verem a alegria de Jesus em nós, quando nós tivermos Jesus revelado em nós, será muito fácil falar de Jesus para as pessoas. Às vezes nós nem precisaremos falar, a nossa forma de viver transparece Jesus, e elas falam: o que é isso? Eu quero isso, onde tem isso? E foi isso que aconteceu com uma mulher gentia, uma mulher samaritana, que teve intimidade com Jesus, que teve Jesus revelado e que foi falar para o seu povo sobre Jesus, que fez com que eles se interessassem também por Ele. E olha que interessante, lá no versículo 39, acontece algo especial também. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Então, essa é a primeira parte. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher samaritana. Muitos creram em Jesus por causa da experiência daquela mulher. Mas, no versículo 40 diz: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros
creram nele, por causa da palavra de Jesus. E dizia uma mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus, porque nós não fomos criados para vivermos somente de experiências dos outros. Essa passagem aqui diz que muitos samaritanos foram até Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para dizer e pediram para ele ficar. Ele ficou 2 dias com eles e eles ficaram ouvindo Jesus. Então eles tiveram também intimidade com Jesus e eles puderam crer em Jesus por si mesmos. Eles tiveram a experiência e eles disseram: nós não cremos em Jesus pela experiência que você teve, mulher. Nós cremos nele pela experiência que nós tivemos com ele. Aleluia. E Jesus nos chama para termos experiência com ele nós mesmos, porque ele nos ama individualmente. Nós somos sim edificados pelos testemunhos, pelas experiências dos outros, mas Jesus chama você para ter experiência pessoal com ele, para que você tenha intimidade com ele, que você não creia nele porque a pastora Lívia teve uma intimidade, porque o Douglas teve uma intimidade. Não, porque você teve uma experiência com ele. E quando nós temos uma experiência pessoal e verdadeira com ele, nós temos autoridade para falar dele. E nós teremos testemunhos na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, de que as virtudes de Jesus são maravilhosas. E nós falaremos isso não somente porque nós ouvimos dizer, mas porque nos foi revelado. Amém? Amém? Jesus deseja se revelar a mim e a você. Ele não quer que nós tenhamos experiências através de testemunhos das outras pessoas, mas que nós tenhamos experiências próprias. Aleluia. Intimidade com Ele, revelação que vem direto dEle, direto da presença dEle. Amém? Jesus nos chama para viver coisas lindas e maravilhosas. Quando nós tivermos essas experiências e nos forem reveladas as virtudes e as maravilhas de Jesus, nós transbordaremos da sua presença e as pessoas verão em nós realmente Jesus Cristo revelado. Amém? Amém. Segundo cenário, vamos voltar lá em Lucas, no capítulo 10, uma outra passagem também muito conhecida sobre Marta e Maria. Então, Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42, uma passagem também que nós já conhecemos e que vai contar a história de Marta e Maria, 2 irmãs. E vai contar o que elas fizeram quando Jesus estava na casa delas. Então diz assim, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Amém? Amém? Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a intimidade com Jesus, que é conhecer a palavra de Jesus, que é conhecer aquilo que Jesus está ensinando. E aqui, muitas vezes, nós vemos muitas críticas a Marta. Nós vemos muitos elogios a Maria, que escolheu a melhor parte, que estava aos pés de Jesus. Mas Marta não
viesse se hospedar e estivesse bem ali na casa dela, ela se dispôs a servi-lo. Marta estava tentando fazer o seu melhor para servir a Jesus. E Jesus não estava sozinho. Onde Jesus ia, os discípulos iam com ele. Então não havia só Jesus para servir. Havia mais 12 discípulos, pelo menos, para servir também. Então Marta estava ocupada com razão. Ela estava mesmo andando de um lado para o outro, preocupada em servi-los bem. Isso era uma atitude nobre. Mas o que fez com que Marta fosse reprovada aqui não foi o fato dela ficar para lá e para cá servindo, mas foi o fato dela reclamar. Ela estava servindo, mas ela reclamou. Jesus, você não está vendo? O Senhor não está vendo que eu estou aqui de um lado para o outro, tarefada, querendo fazer o meu melhor, e a minha irmã está sentada aos seus pés, simplesmente ouvindo? O Senhor não vai falar para ela levantar e vir me ajudar? E Jesus fala, não vou falar para ela fazer isso, porque ela escolheu a boa parte, que é ouvir os meus ensinamentos. Marta também poderia ouvir os ensinamentos de Jesus, mas ela estava atarefada com muitas outras coisas. E Jesus falou para ela, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, ter intimidade comigo, ouvir a minha palavra. E nós somos assim muitas vezes, durante a nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós nos preocupamos com muitas coisas nos deixam inquietos e preocupados e nos tiram da presença de Jesus. Muitas vezes nós estamos ali nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas e tentamos pensar em resolvê-los somente com a força do nosso braço, somente com o nosso intelecto, e esquecemos de convidar Jesus para participar da solução dos nossos problemas. Nós esquecemos de ter a intimidade com Jesus suficiente para buscar na palavra dele o que nós precisamos fazer para solucionar aqueles problemas, aquelas circunstâncias, aquelas inquietações. Então Jesus está falando para Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. E ele fala para mim, para você nesta manhã. Ele fala para nós, ele fala, Elza, você anda preocupada, inquieta com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, que é ouvir a minha palavra, estar comigo em intimidade, em comunhão. Jesus chama cada um de nós pelo nome nesta manhã e fala, você precisa da minha presença. As tarefas diárias vão existir e são legítimas, mas ao invés de reclamar delas, peça minha ajuda. É isso que Jesus diz, intimidade, é experiência. Então aqui, Maria estava tendo intimidade e experiência com Jesus. E esse é o segundo cenário. Agora nós vamos para o terceiro cenário. Lá em João, vamos voltar lá para João, um pouquinho mais para frente. João 12, esse é o último texto que nós vamos ler. É o terceiro cenário. Então nós vimos o primeiro cenário da mulher samaritana, que Jesus nos ensina que Ele quer que cada um de nós tenha uma experiência individual com Ele, que nós mesmos não vivamos de experiências dos outros somente, mas que nós tenhamos nós, por nós mesmos, a experiência com Ele, a revelação de quem Ele é. No segundo cenário, nós vemos que muitas vezes o dia a dia vai tirar a nossa atenção de Jesus, mas que uma coisa é necessária, quando nós escolhemos, não nos será tirado, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento de Jesus, que é a presença de Jesus. Quando nós escolhemos por Ele, nada no mundo, como nós ministramos aqui no louvor, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Então, quando nós escolhemos a presença dEle, essa presença não nos será tirada. E o terceiro cenário, João 12, versículo 1 a 8, que foi o versículo que o trecho que o Douglas compartilhou conosco aqui na oferta também. É o terceiro cenário. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Olha Marta servindo de novo. Marta servia e Lázaro
Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Aqui é o terceiro cenário. Então Jesus volta, olha só. No segundo cenário, nós vimos Jesus na casa de Marta e de Maria. Ele foi se hospedar ali. E ali ele foi servido por Marta. E ele ensinou Maria que estava aos seus pés. Esse é o segundo cenário. Entre esse segundo cenário e esse terceiro cenário, aconteceu algo muito especial. Lázaro tinha ressuscitado dentre os mortos. Nesse meio tempo. Então algo aconteceu com esta família que mudou completamente o cenário em relação ao anterior que nós lemos. Olha que interessante, aqui no versículo 1 fala que Lázaro havia ressuscitado. Olha só, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então nesta passagem, Lázaro já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Esta família tinha tido uma experiência real e verdadeira com Jesus, aquele que ressuscita os mortos. E isso faz com que essa família seja modificada. Jesus transforma a nossa realidade, a nossa perspectiva, quando nós temos um encontro real com Ele, quando Ele se revela a nós. E aqui nós vemos que Marta servia, mas não diz o texto que ela reclamava. Olha só que lindo. Ela aprendeu com Jesus que ela pode servir, que é lícito servir, que servir também é um ato de adoração, mas que ela não precisa reclamar para servir. Então aqui o texto diz que Marta servia, não diz em nenhum momento que ela reclamava. E aqui também diz que Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Lázaro tinha morrido, mas Jesus o ressuscitou dentre os mortos e ele estava ali, comendo com eles na mesa. E Maria? O que Maria estava fazendo? De novo, ela estava aos pés de Jesus. Mas aqui, ao invés de só estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha por dizer, ela teve uma atitude de adoração. Ela simplesmente pegou um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, quebrou e derramou aos pés de Jesus. Aquilo valia 1 ano de salário. Era muito dinheiro. E ela quebrou para ungir os pés de Jesus, demonstrando que aquele perfume não era nada perto de Jesus que o estava recebendo. Que o valor de Jesus era infinitamente maior do que o valor daquele perfume. Maria teve um encontro com Jesus. Ela teve intimidade com Jesus ali naquele segundo cenário, enquanto ela ouvia os seus ensinamentos. Ela teve experiência com Jesus quando, durante aquele tempo, entre um cenário e outro, seu irmão foi ressuscitado dentre os mortos. E ela teve a revelação das virtudes de Jesus, daquilo que Jesus era. Então, para ela, nada era mais precioso do que o próprio Jesus. Ela adorou com tudo aquilo que ela tinha, porque ela parou para ter intimidade com Ele, porque ela parou para ouvir os seus ensinamentos, e porque ela ouvia os seus ensinamentos, ela viveu experiências com Jesus. Somos assim também em nossa caminhada, quando nós paramos para ouvir o que Jesus tem para nos dizer, quando nós paramos para ver o que Jesus tem para nos revelar, nós viveremos grandes milagres, grandes experiências, e estas experiências nos farão
verdade de quem viveu e experimentou aquilo que Jesus tem para nós. O que aconteceu entre o primeiro jantar e esse jantar? Lázaro tinha ressuscitado. Havia uma experiência com Deus. Então a experiência com Deus, a experiência com Jesus muda a nossa perspectiva sobre Ele. Eu passo a admirar Jesus quando eu tenho experiências com Ele. Eu passo a admirá-lo e a adoração flui em espírito e em verdade. Quando eu tenho experiências com Jesus. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para adorá-lo é necessário amá-lo. Para amá-lo é necessário obedecê-lo. Para obedecê-lo é necessário conhecer a sua palavra. Para conhecer a sua palavra, nós precisamos ter intimidade com o próprio Jesus, que é o Verbo, que é a palavra. E teremos experiências grandes, reais e verdadeiras. E não viveremos somente de testemunhos e experiências dos outros, mas com as nossas próprias experiências. É para isso que nós somos criados, para ter relacionamento com Jesus, ter relacionamento com Deus e viver grandes experiências e através delas fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus, se impactem com as virtudes de Jesus e tenham as suas próprias experiências também. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Nós vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso que nós ouvimos aqui, sobre tudo isso que nós falamos. Deus é maravilhoso. E toda a mensagem que foi trazida aqui, que foi revelada aqui, ela na verdade revela o desejo do coração de Deus em atrair a nossa vida à sua presença. O desejo do coração de Deus para que eu e você tenhamos as nossas próprias experiências com Ele, as nossas experiências reais, as nossas experiências verdadeiras com a sua presença. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós honramos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade. Quando nós adoramos, a nossa perspectiva sobre Deus é ajustada. Porque nada muda em Deus quando nós adoramos, mas muda em nós. Porque ao adorá-lo com tudo o que temos, somos cheios da glória de Deus. E a glória de Deus revela a sua grandeza, revela a sua beleza e revela o seu valor. Como não admirá-lo assim? Como não respeitá-lo assim? É a intimidade que gera a adoração e não o contrário. Senhor, que nós possamos te adorar com tudo que temos, Senhor, para que a sua grandeza, a sua beleza e o seu valor
não somente por aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Revela a cada um de nós, Senhor, a importância da intimidade e da comunhão, para que nós possamos ter experiências contigo, Senhor. Experiências tais que nos fortaleçam nos dias maus, experiências tais que nos alegrem nos dias bons e que nos façam testemunhar do teu poder e da tua grandeza e da tua presença, apesar de toda e qualquer circunstância. Deus é Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada por nos ensinar e por nos amar tanto assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos saber que Deus é Deus em toda e qualquer circunstância, que Ele nos chamou para adorá-lo em espírito